sou Vitória Peretti, graduanda do curso de Relações Internacionais da Faculdade Federal de Santa Catarina, e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Ele será composto por duas partes. A primeira adotará uma postura do liberalismo para conceituar o Acordo de Paris de 2015 e suas implicações baseadas em conceitos da disciplina de introdução às relações internacionais. Por outro lado, em contraposição a essa ideia, utilizar-se-á de um ponto de vista realista para análise explicativa da saída dos Estados Unidos do tratado. O aumento da temperatura nos últimos 150 anos é indicativo direto que a ação antrópica vem causando mudanças no mundo. Os seres humanos, na flor de atingirem desenvolvimento tecnológico, a partir da Revolução Industrial, passam a exercer atividades que produzem gases do efeito estufa que dificultam ou impedem a dispersão para o espaço da radiação solar que é refletida pela Terra. Contudo, só desenvolve-se uma preocupação mais presente sobre a noção de sustentabilidade com o meio ambiente nas décadas finais do século XX. Assim, o tema mudanças climáticas tornou-se recorrente na maior parte dos segmentos da sociedade, mesmo que desacompanhado de comportamentos efetivos. Assim, o tema hoje é encontrado tanto em discussões científicas quanto em reivindicações da população por medidas sustentáveis. Acresce que, como sabido, os problemas ambientais não são contidos pelas fronteiras políticas. Assim, a tomada de decisão e mudança de comportamento deve envolver todos, visando conter ou mitigar efeitos, impondo uma mudança de postura e de comportamento no nível global. O planeta Terra é um sistema fechado, onde o que ocorre em um lado do mundo pode repercutir do outro. Então, o socialista Ulrich Beck ressalta que esses problemas somente podem ser resolvidos por meio de discussões e de acordos internacionais, caminho que exige reuniões e pactos que ultrapassam as alianças militares. Então, desse modo, desenvolve-se uma série de conferências promovidas pela Organização das Nações Unidas, ONU, denominadas de Conferências do Clima, COPs, onde são levadas preocupações ambientais, esse sendo um tópico novo na agenda política externa dos países. Nesse contexto, merece destaque a 21ª Conferência do Clima, COP21, realizada em dezembro de 2015 em Paris, a qual buscou um novo acordo para diminuir a emissão de gases de efeito estufa para conter o aumento da temperatura máxima global abaixo de 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial e perseguir esforços visando limitar a, no máximo, 1,5 graus Celsius até 2100. Para entrar em vigor, o tratado precisou ser ratificado, isto é, daí o status de lei doméstica, por 92 países que representam em torno de 55% da emissão de gases de efeito estufa. O número foi alcançado posteriormente e o acordo começou a vigorar em 4 de novembro de 2016. Até junho de 2017, 195 países assinaram o acordo e 147 ratificaram. Dado exposto, destaca-se que a promulgação desse tratado está diretamente relacionada com preposições de uma das principais teorias das relações internacionais, o liberalismo. Para essa corrente, o sistema internacional é diverso e anárquico, e a partir dessa anarquia existe uma oportunidade de engajamento, ou seja, dentro do institucionalismo, se os estados são soberanos, independentes e autônomos, isso garante a eles a oportunidade de criar estruturas de cooperação que interessam a todos mediante um pensamento racional. Assim, constrói-se uma visão mais pluralista a respeito das relações internacionais, considerando que atores no sistema internacional não se restringem aos estados, como afirma o realismo, mas considera-se a atuação de atores estatais e não estatais. Por um lado, isso fica evidente ao constatar que o Acordo de Paris e tratados ambientais estão sendo presididos pela ONU, ressaltando como essa instituição vai favorecer a normatização daquilo que sejam identificados como interesses comuns, ainda mais sobre a problemática do clima, que, por afetar a todos, cria uma reciprocidade entre os atores e unifica seus interesses nacionais. Os Estados, apoiados na ONU, buscam ferramentas que favoreçam o processo na medida em que ela pavimenta um lugar comum para que exista um debate e um fórum de negociação que é relativamente neutro. Dessa forma, constrói-se uma relação de confiança entre os países para que o ambiente se torne mais amigável e propenso à cooperação efetiva na tomada de ações ambientais. Por outro lado, o envolvimento de atores não estatais relaciona-se com a opinião pública e pelo fato de que o Acordo de Paris selecionou uma instituição alemã para o desenvolvimento sustentável. Ela está à frente de um programa para acompanhar as evoluções do tratado, estipulando um mecanismo de revisão dos compromissos voluntários dos países de 5 em 5 anos,
devendo apresentar avanços no que diz respeito às suas contribuições nacionalmente determinadas, NDC na sigla em inglês. Ademais, o Acordo de Paris não estabeleceu metas específicas para cada país signatário. Em vez disso, eles criaram suas próprias contribuições nacionais determinadas, tendo 5 anos para apresentar seus compromissos para colaborar com a meta global de redução de emissões de gases de efeito estufa. Portanto, isso é importante, pois, ao possibilitar que os países apresentem suas próprias metas, respeita-se a autonomia nacional e os interesses individuais, tendo maior probabilidade de existir uma efetividade nas ações práticas depois. Mas, em meio a toda essa cooperação pregada pelo liberalismo, como que fica a soberania estatal? Bem, o surgimento da cooperação de soberania está atrelado ao nascimento do próprio Estado moderno, a partir dos tratados de paz e Westfália, e constitui-se, portanto, como um poder absoluto e perpétuo, componente fundamental do Estado, cuja existência passa a depender dessa noção. Insta acentuar que a soberania divide-se ainda em soberania interna e soberania externa. A soberania interna presta-se a justificar a atuação governamental no âmbito territorial interno de cada Estado. Já a soberania externa, ela confunde-se com a independência de cada Estado, garantindo a liberdade de atuação perante os demais membros da comunidade internacional. Dessa forma, aponta-se a possibilidade de uma crise pela qual passa a soberania externa na contemporaneidade, e a qual deve-se principalmente à dificuldade de harmonização deste conceito com a ordem internacional. Pois, na medida que o sistema internacional foi modificado pela globalização, pela constituição de órgãos econômicos e entidades supranacionais, os quais difundem seus efeitos sobre os países internamente, a soberania sobre os recursos do próprio território vem cada vez mais sendo flexibilizada pelo movimento de proteção ao meio ambiente. Pois esse é um tema que compete à humanidade, não podendo ser visto de forma setorizada, mas apenas globalmente, por meio de uma visão holística. Dessa forma, há uma nova leitura do conceito de soberania, e, de tal maneira, a proteção do meio ambiente representa um obstáculo à ação dos órgãos internacionais, principalmente os econômicos. Baseando-se em conceitos das relações internacionais, isso é explicado pelo fato de, ao país limitar o uso de específicas gerações energéticas no Acordo de Paris, isso desafia a autonomia do Estado em manejar seus próprios recursos físicos, impactando desenvolvimentos econômicos e relações de comércio internacional. Por outro viés, é a partir dessa interpretação da cooperação que baseia-se uma das principais premissas para a saída dos Estados Unidos do acordo durante o governo Donald Trump. Dessa maneira, se tomar como segmento de direção ideias realistas das relações internacionais, é possível compreender melhor essa tomada de decisão norte-americana. Essa retirada dos Estados Unidos seria muito prejudicial às metas do acordo, pois como o segundo maior emissor global de gases do efeito estufa, os esforços globais perdem um ator que é responsável por 15% das emissões globais, como podemos ver nessa imagem aqui ao lado. A princípio, o país passava por uma mudança no eixo de liderança, no âmbito interno, a qual redirecionou novas questões políticas como prioritárias, destacando a preocupação em manter sua posição de potência mundial, culpabilizando outros países em rápido desenvolvimento e menor responsabilidade histórica. Isso traz em xeque o pensamento realista, o qual gira em torno de que os Estados sejam movidos pela disputa de poder e a preocupação com a própria segurança, como agentes unitários e racionais e predispostos ao conflito e à competição. Desse modo, essas preposições pessimistas quanto às perspectivas da cooperação no sistema internacional explicam o motivo de muitos tratados não saírem do papel, como promessas vazias. O país retornou ao acordo com o recente governo de Joe Biden, mas a questão relacionada à motivação desses países ao realizarem esses acordos ambientais permanece em questão. É realmente motivada pelos interesses nacionais em busca de um bem comum, ou seria somente a pressão externa atuando sobre a soberania dos Estados no sistema internacional? Em suma, ressalta-se que o realismo e o liberalismo possuem visões radicalmente distintas quanto à essência humana do Estado e do sistema internacional. Em vista disso, partindo de um ponto de vista sistêmico sobre as preocupações com o meio ambiente, as únicas soluções viáveis são sustentáveis. É este o grande desafio do nosso século: construir ambientes sociais e culturais nos quais possamos satisfazer as nossas necessidades sem diminuir as chances das futuras gerações. Assim, a proteção do meio ambiente, por ser um assunto que compete à humanidade como um todo, não pode ser visto de maneira setorizada, mas apenas de maneira global, por meio de uma visão holística e pelo que enseja a necessária revisão do conceito de soberania
e das responsabilidades comuns dos Estados.